A última batalha dos trilhos foi em 20 de dezembro de 2019, né? Onde que a gente fez o Rei dos Trilhos. Então a batalha hoje tem o Rei dos Trilhos, que é o MC que ganha a última batalha dos trilhos, ele permanece rei até ter outra edição do Rei dos Trilhos, que é no final do ano. A gente tem um ranking, né? Que a gente ranqueia os MCs, né? Cada ganhador ganha 10 pontos e quem fica em segundo ganha 7, né? Esse evento, o Rei dos Trilhos, que foi o último no dia 20 de dezembro de 2019, já teve a presença de uma outra cultura de periferia que está aqui, né, muito presente na Batalha dos Trilhos, que é o funk. Então a gente trouxe para cá o pessoal do Cultura do Morro, junto com a Batalha dos Trilhos, e trouxe o Crias de Rua, né, que é o pessoal do passinho lá, do passinho de funk lá do Pedra Mar. E aí, por conta disso, a gente dá um pause na Batalha dos Trilhos e só começa no outro ano, depois do Carnaval. Depois do Carnaval, então a gente tem lá na segunda semana de março de 2020, começa a pandemia e a gente junta a organização da Batalha dos Trilhos e já, como é um evento que aglomera muitas pessoas, num pico de 450 a 800 jovens, a gente decidiu não fazer nenhuma edição nenhuma edição da Batalha dos Trilhos até que de fato a gente tivesse a certeza que a gente podia aglomerar esses meninos, porque evento que coloca música, dança e arte, com certeza os meninos eles não respeitam, com certeza eles vão. Então a Batalha dos Trilhos ela foi muito responsável e é responsável até hoje, né? Porque ela não fez nenhuma edição em 2020, né? Porque ela sabe da importância que é a responsabilidade de organizar um evento. Claro que a gente fica muito sentido por isso, né? Porque a gente viu nesse período o quanto é importante a Batalha dos Trilhos nesse processo, porque o quanto que a gente perde, né, nesse um ano sem ter, principalmente do desenvolvimento daqueles meninos que vinham, né, na batalha toda semana, na batalha de 15 dias, e sendo motivado pela Batalha dos Trilhos, né? Então agora a gente espera aí que esse ano, né, ou que após a vacina a gente possa voltar de novo com a Batalha dos Trilhos e continuar esse trabalho. A gente deu até uma parada na pandemia, porque até a esposa do Gaúcho também estava grávida, então a gente também já preferiu se afastar um pouco. O King Rock Bar aqui parou, né? Porque a gente tentou fazer o delivery, mas chegou na pandemia também, a gente tem que pagar contador, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar um monte de coisa. E um monte de gente, começamos a vender lanche, um monte de gente também começou a vender, gente que, né, não paga imposto, não paga nada também, não são culpa deles, cada um se vira do jeito que quer. Mas era impossível a gente manter aquele preço no delivery. Então a gente acabou parando assim 100% das atividades mesmo durante 5 meses, e agora final do ano também paramos, né, mais 2 finais de semana, e agora de novo, mais uma vez, o King vai estar fechado a partir, né, de semana que vai entrar. Então ficou bem difícil para a gente trabalhar na pandemia. Setores de bares, né, e restaurante foi o mais prejudicado. Eu tinha acabado de lançar o EP Sem Miséria em dezembro de 2019, então 2020 para mim ia ser o ano de sair espalhando essa mensagem mesmo do meu EP, tocando em eventos, produzindo também eventos culturais como esse que a gente estava falando. E acabou que, não só para mim, né, mas todo mundo ali teve que repensar e segurar ali algumas atividades para fazer. Então, de início a gente achou que não ia durar tanto tempo, né? Todo mundo achou que ia ser uma coisa ali de 1, 2 meses, ia voltar ao normal. Então a gente foi segurando. Enquanto isso, fazendo outros corre, fazendo outros trampos, para conseguir levantar uma moeda mesmo, né? Que é necessário, mas sem deixar de trampar assim do jeito que dava. Então, o que alterou assim na minha forma de trabalho foi que eu estava programado para mais sair expondo, cantando e fazendo apresentações sobre o que eu já tinha lançado. Então, como aconteceu tudo isso, o caminho que a gente teve foi o das lives, né? Isso foi um caminho natural. A gente fez umas 3 lives, se eu não me engano. E aí partir para produção assim mesmo.
já tinha lançado, então não estava pretendendo focar em fazer outros trabalhos, mas como aconteceu tudo isso, eu foquei em escrever mais música, que a gente sempre escreve, né? Mas como não tinha possibilidade de estar fazendo eventos, então eu foquei 100% nisso. Tá sendo bem complicado lidar, querendo ou não, quem não se reinventou agora não conseguiu lidar muito bem. Pra gente já tinha pouco espaço, a gente fica bem preocupado, né? Querendo ou não. A questão do não poder tocar ainda, né? Por enquanto, de esperar, né? Poder voltar tudo ao normal, pra gente poder novamente aglomerar mesmo, né? Em qualquer sentido. Tem sido uma coisa bem complicada de lidar. Graças a alguns projetos aqui da fundação, da prefeitura, a gente conseguiu ainda gravar uma coisa aqui e outra ali, né? Foi muito importante agora a questão das lives, né? A questão da ocupação do espaço agora online, né? Também, até que se volte ao normal, até que a gente consiga voltar, né? A ter condições de levar, né? Um show ao vivo para as pessoas. Vieram vários projetos, eu vi que teve bastante banda que conseguiu, né, ter esse registro e tudo mais, mas a questão agora é cada vez mais estar se reinventando, né? Pra gente que era acostumado a fazer eventos direto, a gente que era acostumado a estar sempre tocando, eu discotecava, tava sempre ali também, né, trabalhando, então a gente teve que dar uma parada um pouco, né, dar uma reinventada, dar uma pensada, né? E agora a gente tá tentando levar da forma como dá, né? Eu acho que, tipo, a falta de contato da gente com as outras pessoas, assim, principalmente com quem a gente quer ter contato, que é a galera que tá mais embaixo, assim, na classe, e eles nem sempre têm acesso à internet, por mais que a gente esteja fazendo trampos pela internet, o que mais deu resultado também, que deixou a gente mais ou menos, quando abriu a pandemia, foi as arrecadações de cestas básicas, que a gente estava fazendo através dos coletivos e do Ilha das Pretas, né? Que foi uma ocupação que a gente fez também ano passado, durante esse processo de pandemia. Mas o afastamento das pessoas foi muito difícil. É difícil você, tipo, conversar, ajudar alguém à distância, tá ligado? Não tá olhando o olho dela. As produções culturais, tipo, a gente tinha vários planos, assim, em mente, que foi barrado. Porque a gente trabalha com a sociedade, tipo... O nosso trampo não é dentro de casa, pensando na gente mesmo. Tipo, é na rua, tá ligado? É lá nos trilhos, é lá na praça. Nesse aspecto, assim, da pandemia ter colocado muita gente paralisada, né? A classe artística foi muito... sentiu muito isso, não só a classe artística, mas várias classes de trabalhadores, né? Não tenha nem dúvida, né? Mas eu acho que até essa coisa da lei da Aldir Blanc nasceu disso, pensado em cima dessa recessão que sofremos, né? De atividade. Eu penso assim que, sim, muitas bandas e artistas, eles tiveram no MUAL a oportunidade de voltar a ensaiar, nos casos, muitos deles... Pelo menos eu lembro, muitos não, mas alguns deles, assim, umas 4 bandas me falaram se poderiam postergar um pouco, alongar um pouco mais o dia da gravação para poder... Então eu tive que ajustar isso para elas ensaiarem de uma forma que elas pudessem chegar em boa forma lá para a gravação, né? Teve, sim, exemplos de pessoas que, por causa desse dinheiro que receberam, gravaram o primeiro EP deles, sabe? Assim, isso para mim é significativo e já me mandaram mensagem agradecendo por isso até, né? E sim, a maioria delas, assim, pelo fato da gente ter gravado com nível de estúdio, ao vivo lá, todos os instrumentos juntos, virou um material muito valioso para muitos, né? Para mim mesmo, que eu também me apresentei lá, pode ter certeza. Tem uma música lá que a gente já até masterizou ela já está boa para ser usada, para a gente divulgar ela, se quiser. A pandemia está sendo uma coisa muito dolosa, né? São amigos que a gente tem perdido, pessoas ficando doentes, uma coisa horrível, assim. E eu acho que impactou todo mundo, não tem como. Tem que ser muito apático para não ser acarretado por isso, assim, não sentir nenhum impacto disso. E, assim, eu tenho uma necessidade
Igual eu falei lá no início sobre fazer os eventos, eu nem sabia às vezes o porquê que eu estava fazendo, mas era uma necessidade muito grande, né? E de utilizar esses espaços e tal. E na pandemia, isso ainda ficou maior pela questão de estar isolado, estar em isolamento, estar em casa. Então a necessidade criativa ela ficou muito mais alta. Então dentro de casa ali eu tentava fazer de tudo para poder abstrair isso assim e canalizar de uma forma. Então teve entrevista que eu fiz, teve som, gravei música. Eu já estava escrevendo o livro já está pronto desde 2017. Só que agora na pandemia, eu já estava vendo isso antes da pandemia, né? Não foi nem por causa da pandemia, mas durante a pandemia que eu consegui acertar o desfecho final ali, acertar com a editora, né? Arte final, diagramação, né? Agora falando de outras bandas, assim, eu vejo que é um momento que, por exemplo, não está dando para tocar nas casas aí, em nenhum lugar, mas assim, tá dando para compor, né? Acho que a maneira da banda continuar viva é você continuar compondo, continuar escrevendo, entendeu? Passando pro papel aquilo ali, registrando, divulgando, fazendo merch. É lógico, é mais fácil vender merch quando você está fazendo um show, aí você monta a sua banquinha lá, coloca a revista, pôster, muito mais fácil, que a pessoa vê, a pessoa pega. Mas no momento agora na pandemia, enquanto não resolve essa situação aí, acho que o que as bandas têm que fazer assim mesmo é continuar compondo, continuar escrevendo, continuar estudando, observando o mundo, observando tudo. O corre do Vale Punk nessa pandemia aí, no início, né, cara? No início aí a gente ficou meio atordoado, né? Acho que todo mundo, né, normal assim. Só que a gente pensou assim, poxa, a gente não vai conseguir fazer evento, mas também a gente não pode parar de produzir. Foi aí que a gente criou, né, alguns projetos, como o Pandemia Sonora, né, que é um programa online, né, que é uma live que a gente produz. E nessas lives a gente toca várias bandas que a gente gosta, sons raros, né. E o Pandemia Sonora também, no início, era um programa de cunho beneficente. Então a gente ajudou, né, a gente fortaleceu aí o pessoal carente da região, né? Até porque no início, né, da pandemia, todo mundo no perrengue, né? Todo mundo nas dificuldades. Então a gente criou esse evento, né, o Pandemia Sonora, que aliava o som, né, e solidariedade, né? Um outro projeto, né, que a gente criou, que foi o Popero Live Fest, né, que geralmente assim a gente gosta de uma música, né, uma música dançante, um som que não seja rap, que não seja punk rock. E a gente pegou e falou, vamos fazer um programa, né? Fazer uma discotecagem e pegar as músicas aí que a gente gosta aí, anos 80, anos 90. E assim que criou, né, o Popero Live Fest, que futuramente a gente também pretende, né, assim que a pandemia, né, for embora, a gente vai estar levando aí pra rua também. Tanto o Popero quanto o Pandemia, né? E nessa pandemia também a gente teve uma surpresa boa, né, que foi... A gente foi contemplado, né, com a lei Aldir Blanc, e isso fortaleceu bastante, cara, porque a gente estava sem renda nenhuma, né, cara, a gente não tinha como, até porque o nosso forte era evento, né, tá fazendo evento e tal, e o pouco de capital que a gente tem, a gente conquistava através desses eventos, e como não estava rolando, né, os eventos, aí rolou a oportunidade, né, da gente estar se inscrevendo nessa lei, né, Lei Aldir Blanc, e a gente foi contemplado, né, cara, e isso deu um up gigantesco, né, a gente pôde investir mais, né, nas produções nossas, e eu acho que é de tamanha importância, né, cara, essas leis, assim, tipo, até mesmo... Isso daí, sabe, acaba incentivando mais os artistas, né, da região, porque muitas vezes a pessoa quer expressar sua arte, só não tem ali como tá fazendo, né? Não tem um suporte, seja suporte de equipamento, suporte financeiro, entendeu? Então essas leis, assim, né, de incentivo, né, que incentivam a cultura,
são de tamanha importância para os artistas da cidade, da região e do país, né? Os eventos é aglomeração, cara. E aí veio a parada e acabou. Não tem mais show, não tem mais público. Uma galera desempregada que montava palco, que carregava caminhão com estruturas de grandes festivais que geram uma grana absurda e acabou. A galera foi deixada de lado, você não tem mais show, você não tem show, você não tem como divulgar praticamente sua música, porque hoje a concorrência dentro da internet é gigante. Então, você vai fazer, aí a gente foi obrigado a fazer vídeos, né, lançar mais material. A Infraude não fez isso, não lançamos músicas inéditas na pandemia, mas conseguimos ainda fazer lives, participar desse lance das lives, que é legal também. Eu acho que é uma coisa que não vai acabar, eu acho que deve continuar também, também pelo lance do acesso, mas o presencial ele rende muito mais acesso ao conteúdo, com certeza. Não é todo mundo que tem uma internet boa para ficar assistindo show em Full HD, né, Então, e aí, as bandas, todo mundo teve que fazer isso, ir pra internet. E a Infraude conseguiu fazer uma live legal através também de edital, aquele lance já que veio lá atrás do Jacaré Nós Coletivo. PSHC, com toda a dificuldade aí com essa pandemia, chegou para piorar ainda mais. As casas de show tudo fechada, e a gente para lançar um EP e tava difícil. Foi indo, a gente conseguiu lançar com os eventos que fortaleceram aí os músicos autoral, que nem o Mual ajudou a gente, fortaleceu a gente conseguiu gravar o EP com toda a dificuldade. Vamos em frente, porque não é fácil não, underground é isso aí, cada vez mais sendo sobrevivente. Quando teve tempo para tocar, que desses horários até as 8 da noite, o Amnésia veio, tocou aqui de novo, conseguimos tocar. Foi também, eu acho que o último e o único show da pandemia. Uma live que fizemos só com violão também. Eu acho que foi os 2 eventos que nós fizemos na pandemia inteira, assim. Os projetos que teve, né, os projetos culturais da cidade, o Casa, o Aldir Blanc, agora também, deu super uma fortalecida. E também graças ao nosso histórico, porque se a gente não tivesse todo o histórico que a gente tem, a gente não conseguiria ter acesso a esses projetos. E aí fortaleceu bastante, tipo, tanto na questão do material, né, que a gente tem para passar para a galera, do acesso que as outras pessoas vão ter, que substitui a nossa ausência na rua, como para a questão financeira também. E aí, fora isso, a gente tem nossos empreendimentos, né, que a gente não trabalha fixo, a gente tem empreendimentos aqui, então eu sou fotógrafa, eu trampo com fotografia, também tem brechó, artesanato, então a gente foi se virando com as coisas que a gente sabe e sempre com uma base, tipo, o artesanato trazendo a questão de biojoias, sustentabilidade. E aí da questão de causa, da luta mesmo, o que a gente conseguiu fazer foi expondo as arrecadações de cesta básica, que foi o momento que a galera não queria nem saber de cultura, a galera tava com fome, a galera queria comer. Principalmente da comunidade aqui que a gente vive, né? Tipo, não tinha como a gente pensar no fora, sendo que aonde eu tô tá precisando de ajuda. Foi onde, através do Ilha das Pretas e os coletivos, a gente abriu a arrecadação de cestas básicas, que deu muito certo. As pessoas entregavam pra gente, a gente montava os kits e levava. Fora arrecadações de brinquedos no Natal, no Dia das Crianças. A gente sempre estava tentando criar algo para beneficiar a comunidade. Então a Infraude conseguiu fazer uma live e o Rock na Sala, como era já desde 2007 o conteúdo de áudio, né, o podcasting, então foi o que segurou assim a minha onda na pandemia aí, tá segurando, porque eu e o Regis continuamos produzindo, mesmo à distância, a gente conseguiu dar um jeito ali. E ficou legal e a gente continuou gravando e tentando aí gerar conteúdo pra galera passar o tempo e continuar aí, né, porque a pandemia tá sendo foda, sendo difícil. A pandemia tá sendo bem difícil e por enquanto ainda não temos um caminho assim
eu comecei a fazer sozinho meus trampos e acabei desenvolvendo todo um projeto solo durante a pandemia, escrevendo sobre o isolamento social, sobre toda a loucura. E é isso, essa foi a parte boa, se a gente pode dizer assim, foi ter conseguido me dedicar à arte, que tá tão ferrada durante a pandemia e ela tá ajudando, né? É muito louco. Vários artistas, várias pessoas que se descobriram através disso, os editais, que são leis de fomento à cultura. Isso é muito importante porque fomenta a cena artística na cidade. Eu acredito que esse é o pontapé inicial para muita gente. E é importante que o poder público realmente tenha essa atenção com essas culturas, o rap, o rock, que são culturas que dialogam diretamente com o jovem, porque a gente tem muitos jovens na nossa cidade que tem um talento, que tem uma atividade, que tem um trampo artístico ali, e às vezes essas oportunidades, esses rolês na rua, esses editais que aparecem, são oportunidades que esses jovens, assim como eu, têm para fazer o seu primeiro trabalho muitas vezes. E isso acaba sendo um retorno para a cidade também, né? Porque você fomenta a cena local, você gera mais evento, e gira dinheiro, então tudo é importante. As leis de incentivo à cultura deram um fôlego, não só um fôlego, como um incentivo mesmo, como o próprio nome já diz, né? É um tipo de medida que incentiva mesmo o artista a continuar com o seu trabalho e a poder fazer ele de uma forma profissional mesmo. Então, eu fui contemplado pelo edital Casa, pelo edital Aldir Blanc também. Trabalhei em outros editais, como o PROAC, da Natura. Acabei não passando, mas a experiência também de produzir para esses editais foi bem interessante, assim, porque ensina a gente a fazer um trabalho que, se não fosse o edital, a gente não sei se saberia agora. Talvez ia demorar um pouco mais para a gente desenvolver um projeto, separar tudo que a gente vai usar, questão financeira, questão, enfim, tratar como se fosse uma empresa mesmo, né? E essas leis auxiliam bastante nesse sentido. Então, foi muito importante para mim ter passado ali no edital Casa, no edital Aldir Blanc, e porque a questão financeira é bem importante também, né? Para você poder continuar fazendo o seu trabalho. Por mais que eu sempre tive pessoas que eu trombei na caminhada, assim, de hip hop mesmo, batalha aqui, São José, pessoas que sempre se identificaram, assim, com o meu trampo. Então, por rolar essa identificação, muita coisa foi feita sem dinheiro algum, sabe? Só pelo fortalecimento das pessoas de se identificar com a mensagem, se identificar com o trampo e querer de alguma forma ajudar. E essas leis são importantes porque a gente consegue devolver também para essas pessoas essa confiança. Então, trabalhar do jeito certo, com os equipamentos certos. A Batalha dos Trilhos sempre foi um evento que ele tem as suas parcerias, mas ele sempre se colocou como um evento independente, assim, né? Que acontece necessariamente se tiver uma ajuda da gestão pública, da Fundação Cultural, enfim, de alguma parte da gestão pública, beleza. Se não tiver, a gente sempre fez também, né? Às vezes sem som, às vezes com som, às vezes com estrutura, às vezes sem estrutura, né? Mas esse ano de 2020 a gente criou, né, aí, de potencializar as nossas redes sociais, que a gente tinha muito material, né? Então a gente está potencializando as nossas redes sociais, o Instagram, o próprio Facebook, né? E de fato, muita pressão dos meninos para fazer a batalha online. Só que como a gente é um movimento de aglutinação, eu acho que muito frio, né? A organização decidiu que é uma maneira muito fria da gente fazer uma batalha, para você ter uma ideia, dentro de uma live, né? Então a gente criou o Fala Mesmo, que é um programa que deu conta de a gente trocar ideia sobre a Batalha dos Trilhos, né? Que a gente deu um pause agora, mas a gente vai voltar. E ela, esse ano, ela ganha um prêmio, né? Das 50 melhores batalhas do estado de São Paulo, a Batalha dos Trilhos ganhou como uma das, né? E ganhou uma premiação e teve o direito de mandar um MC, ele foi para representar a Batalha dos Trilhos no Teatro Sérgio Cardoso, né? Com mais 32 MCs, né? E a gente participou mandamos um doc nosso, que é um documentário, né? Nesse mesmo edital,
e a gente conseguiu ficar das 50 batalhas, a gente conseguiu ficar em 10º lugar na votação popular, né? Mas a organização, sempre a gente se reúne e troca ideia que a gente só vai voltar depois que de fato ter garantido aí a vacina e a gente poder aglomerar nesse processo. Eu tive a oportunidade de, há um tempo atrás, conhecer o Paul, que organizou o Moal. Foi realmente algo, nem eu sei como eu fui parar ali, a hora que eu já estava ali. Foi muito importante ter conhecido ele e ter visto o que ele fez pela cena daqui, em questão autoral da cidade, em todos os estilos, sem dúvida. Ter tido a oportunidade de ter tocado com a banda, com minhas 2 bandas, o PSHC e o Crujas, num evento que ele organizou na Sala Mário Lago, que é no centro da cidade, foi fundamental. E ter tido a oportunidade de conseguir participar no ano seguinte novamente, com uma outra estrutura já voltada para gravação, para um material que a gente vai poder levar para sempre agora como divulgação e que vai poder chegar em outros países, outras cidades, enfim, o mundo digital, né? Eu achei uma questão incrível, ainda mais pra galera que tava parada e tava esperando aparecer alguma coisa mesmo, realmente aparecer algo que salvasse, assim, pra situação, pela condição de estar parado, sabe, de se sentir útil, se sentir fazendo algo de útil, né, importante, né, pro contexto num todo. Foi bem legal, assim, creio que não foi só eu, creio que todo mundo que teve esse contato, que conseguiu participar tanto do primeiro Moal, que foi o show, né, com pessoas participando, e o segundo, que foi um projeto de gravação, que, nossa, querendo ou não, a gente nunca teve material de qualidade interessante para poder divulgar, né, e querendo ou não, foi muito bem gravado, foi muito bem produzido. Aí eu comecei a fazer, na rede social, convidar pessoas para se reunirem e conversar sobre música autoral, e na segunda reunião já surgiu esse nome Moal, já surgiu a ideia de se fazer um festival, surgiu a ideia de se fazer uma coisa que reunisse o número máximo de pessoas e diversificadas, assim, de diversos estilos, né? E daí, desse momento, né, as vertentes começaram a aparecer e a gente apresentou esse projeto para o poder público, para a fundação, não teve um grande caminho, assim, não floresceu. E em 2018, isso foi em 2017. Em 2018 eu reuni aqui nessa garagem aqui e comecei a fazer videoclipe de algumas bandas que eu conheci durante o processo do Moal, que virou um documentário, que eu chamei ele de Registro Moal. Eu exibi ele em 2018 na Sala Mário Lago e de lá eu fiquei sabendo que havia um edital do PROAC, que era de pequenos eventos, e surgiu essa ideia de fazer o primeiro Moal com essas 8 bandas desse filme, né? Que aí o aporte financeiro desse edital permitiria isso, e eu fiz esse projeto desse show. E foi contemplado, então fizemos o primeiro Moal assim na Sala Mário Lago, né? E isso me animou para querer fazer um para ali, onde o aporte de grana é maior, né? Então dava para fazer, atendendo aquele primeiro sonho de 2017, que era com 30 bandas, né? E fiz o projeto, né? Elenquei, assim, muito facilmente elencar bandas autorais aqui em São José, porque é uma demanda muito grande, né? E não é difícil, quer dizer. E no sentido de você encontrar pessoas fazendo música autoral na região. Com a pandemia, a Fundação Cultural nos pediu para readequar ele para a realidade da pandemia. E eu tive que reajustar várias coisas no projeto, né? Porque não tinha na previsão orçamentária o custo da gravação. Então eu tive que tirar coisas, reduzir um pouco os cachês, e chegou num número lá legal e deu para encaixar a gravação, né? O registro, a filmagem, e a gente fez o Moal dessa forma. Então, sem a ajuda do Moal, a gente não ia conseguir gravar, não. O Moal fortaleceu muita gente, que tá difícil.
ser banda independente, a dificuldade, pandemia, teve integrante da banda que ficou desempregado, aí tem uns gastos, tem toda uma parte, né, financeira da banda que não é fácil. Enfim, conseguimos passar essa fase aí de, né, com a ajuda do Mual e conseguimos gravar o EP. Falando de composição, de criação, porque a gente gravou no Mual. Ali em dezembro, ali no finalzinho do ano, a gente fez um registro ali no Teatro Ariano Suassuna ali, foi muito legal, um lugar muito bonito. Pena que estava vazio, né? Mas a gente teve a oportunidade de apresentar 2 sons novos ali. Nossa, fiquei muito honrado por ter participado lá, com tanto músico bom lá dentro. A gente aprende, né? Porque no dia que a gente foi gravar, tinha outras pessoas gravando, tinha banda que eu ainda não tinha ouvido falar, daí você vai ver, os caras são bons pra caramba e são daqui de Jacareí. De equilíbrio, tô aqui na caminhada sentindo a erosão do universo em minha mente. Mais sábio do que ontem, menos que amanhã. Metamorfose, renascença de um ser inteligente. Se a vida é muito curta e o tempo não perdoa, não vou ficar moscando vendo ela passar. Encontre sua natureza, em vez de esnobá-la, liberte-se, não deixe ninguém te mecanizar. De onde vim, como vim, já me importa, tô aqui tipo monge na elevação mental. Esse canto me anima, perde minha calma, percepção é Elemar, achou que ela tá confusa. No fundo ele entendia que o amor só era bom se doía. Isso livraria da culpa de não ser feliz no dia, pois ela não entende sua luta. Tô no castelo do rei já, seu braço direito. Se ele vacilar, falta com respeito. Vai ser poucas, nego. Vai ser poucas, nego. Vai ser poucas, nego. Vai ser poucas, nego. Sem hesitar, eu fui pra guerra, matei por ele, não me arrependo. Mas se eu voltar e ele te ver lá, com aquilo que é meu. Sabe que ele sabe o que você vai perder. Essa comigo que arranca mais lindo, você não prenda, porque você me manja dos improvisos. Então por isso, amarra, eu mando na voz. Você vai